O vento da tarde soprava frio pelas vielas estreitas do bairro São Miguel, um lugar onde o tempo parecia correr mais devagar, e o riso das crianças era misturado com o som distante dos carros e o barulho dos cachorros que latiam por qualquer coisa. As casas simples, com paredes descascadas e telhados improvisados, contavam histórias de lutas silenciosas e esperanças pequenas. Numa dessas casas, feita de tijolos sem reboco e com uma cortina velha servindo de porta, moravam Clara e seu irmãozinho Rafa. Clara tinha apenas 12 anos, mas a alma parecia ter vivido o triplo. Desde a morte da mãe, 2 anos antes, ela assumira o papel de cuidar de Rafa, um menino de olhos grandes e sorriso fácil, que ainda acreditava que o mundo era bom. O pai deles havia saído para procurar trabalho em outra cidade e nunca mais voltara. Alguns diziam que ele havia se perdido na bebida, outros que simplesmente não suportou a dor de perder a esposa. Mas Clara preferia acreditar que ele voltaria, mesmo que o tempo dissesse o contrário. Naquele dia, o sol já começava a se pôr e a pequena casa cheirava a farinha queimada. Clara tentava fazer um bolo simples, misturando restos de farinha e açúcar que havia guardado num pote velho. Era aniversário de Rafa, e ela não queria deixá-lo passar em branco. Mesmo que não houvesse presentes, doces ou convidados, ela sonhava em ver o irmão sorrir, nem que fosse por alguns minutos. Mas o fogo do fogareiro era fraco, e o bolo não crescia. Ela misturava com uma colher de madeira rachada, enquanto o irmão, sentado no chão, observava com expectativa. "Clara, o bolo vai ficar grande, né?" perguntou ele com os olhinhos brilhando. Ela sorriu, tentando esconder a frustração. "Vai sim, Rafa, grande e gostoso. Igual aquele que a mamãe fazia." O menino bateu palmas. "E vai ter vela?" Clara hesitou. Olhou para a prateleira onde guardava tudo o que tinham. 2 copos, uma panela e uma caixa de fósforos quase vazia. "Vai ter sim uma vela", respondeu disfarçando. Na verdade, usaria um pedaço de giz que achou na rua. Improvisaria, como sempre fazia. Quando o bolo finalmente saiu do fogo, o cheiro de farinha queimada encheu o pequeno espaço. O centro estava cru e as bordas duras como pedra. Mas Rafa sorriu como se fosse o melhor bolo do mundo. Clara colocou o bolo sobre um prato lascado e enfiou o pedacinho de giz no meio. "Pronto, agora fecha os olhos, Rafa. Faz um pedido." Ele juntou as mãos e em voz baixa murmurou: "Eu quero que a mamãe volte e que a Clara nunca fique triste." Ela engoliu o choro e bateu palmas. "Parabéns para você." Começou a cantar sozinha, com a voz trêmula. O irmão acompanhou, rindo, sem perceber a tristeza por trás do sorriso dela. Enquanto eles cantavam, uma vizinha passou em frente à casa e observou a cena pela janela quebrada. "Pobrezinhos", murmurou antes de seguir adiante. Mas ninguém se aproximou, ninguém entrou. A alegria deles ecoava num silêncio que só os corações acostumados à dor conseguem entender. Após o bolo, Rafa correu até o quintal e começou a brincar com um carrinho feito de garrafa PET. Clara o observava da janela, sentindo o peito apertar. Ela pensava em como seria bom poder dar algo de verdade a ele, um presente, uma festa, qualquer coisa. Mas o pouco que ganhava vendendo balas nos sinais mal dava para o arroz e o sabão. Os dias eram longos e as noites frias. Lá fora, o céu escurecia e uma fina garoa começou a cair. Clara pegou um balde para parar a água que pingava do telhado. "Clara?" chamou Rafa, segurando o carrinho. "Amanhã a gente vai comer bolo de novo?" Ela sorriu. "Se a gente conseguir vender tudo amanhã, talvez sim." Ele assentiu, satisfeito. "Então vou te ajudar." O coração dela doeu. Rafa tinha 6 anos e já queria trabalhar. Mas em silêncio, ela o deixou sonhar. Mais tarde, enquanto o irmão dormia, Clara saiu até a rua.
Levava uma sacolinha com balas. Restava uma dúzia. O vento frio batia no rosto e ela abraçou o próprio corpo, tentando se aquecer. Andou até o cruzamento principal, onde os carros paravam no semáforo. Ali, sob o poste que piscava, estendeu a mão com as balas. "Boa noite, moço. Compra uma bala para ajudar?" Disse a um homem que abaixou o vidro. Ele a ignorou, olhando o celular. Outro carro passou, jogando um pouco de água suja da rua em seus pés. Mesmo assim, ela sorriu. Aprendera a esconder a dor com sorrisos. Era a única forma de continuar. Enquanto isso, um carro preto e luxuoso se aproximava lentamente. Do banco traseiro, um homem observava pela janela embaçada. Seus olhos, cansados e tristes, fixaram-se na menina parada sob a chuva fina. Ela enxugava o rosto com o braço, segurando o saquinho de balas com a outra mão. O motorista olhou pelo retrovisor. "Doutor Augusto, quer que eu siga?" O homem demorou a responder. Havia algo naquela criança que o fazia lembrar de algo distante. Uma lembrança que doía. "Espere um pouco", murmurou. O carro parou a alguns metros. Augusto observou enquanto Clara se abaixava para recolher uma moeda caída no chão. O reflexo da chuva no asfalto fazia tudo parecer um quadro triste. A menina olhou para o céu e sorriu, como se conversasse com alguém invisível. Ele, sem entender o porquê, sentiu o peito apertar. Era Augusto Brandão, um empresário conhecido, dono de uma rede de lojas e de uma fortuna que muitos invejavam. Mas o dinheiro não o livrava da dor. Desde que perdera a filha em um acidente de carro, sua vida havia se tornado uma sequência de dias vazios. Vivia cercado por pessoas, mas sozinho. Tinha tudo, mas não sentia nada. Quando o sinal abriu, ele hesitou por um segundo antes de pedir: "Pare o carro." O motorista obedeceu. Clara olhou assustada ao ver o vidro se abaixar. De dentro, o homem de terno a observava com um olhar sereno e curioso. Ela se aproximou devagar, estendendo o saquinho. "Boa noite, moço. Quer comprar uma bala?" Augusto pegou uma, mas ao abrir a carteira viu que só tinha notas grandes. "Fique com o troco." Ela arregalou os olhos. "Moço, isso é muito dinheiro." Ele sorriu de leve. "Considere um presente, pelo aniversário do seu irmão." Clara ficou imóvel, surpresa. "Como o senhor sabe?" "Eu vi você cantando com ele na praça hoje à tarde", respondeu. "Você tem um coração bonito, menina." Ela abaixou o olhar, envergonhada, e respondeu baixinho: "Eu só queria que ele tivesse um dia feliz." Augusto assentiu, sentindo algo aquecer dentro de si. Aquela criança com a roupa molhada e os pés descalços havia conseguido tocar um lugar no coração dele que o tempo quase apagou. "Qual é o seu nome?" perguntou. "Clara." "E o dele?" "Rafa. Ele é tudo que eu tenho." Augusto olhou para o vazio por um instante e depois disse: "Continue cuidando dele assim. Um dia isso vai voltar para você em dobro." Antes que ela respondesse, o carro arrancou suavemente e sumiu na esquina. Clara ficou parada, segurando a nota nas mãos, sem acreditar. Olhou para o céu e sussurrou: "Obrigada, mamãe." Naquela noite, quando voltou para casa, Rafa ainda dormia, abraçado ao carrinho de garrafa. Clara colocou o dinheiro num pote e o cobriu com cuidado. Depois sentou ao lado do irmão e ficou observando-o dormir. O som da chuva batendo no telhado era quase uma canção. Ela pensou no homem do carro. O olhar triste, o tom calmo, o jeito como parecia entender sua dor. Não sabia quem ele era, mas algo dentro dela dizia que aquele encontro não havia sido por acaso. Pela primeira vez em muito tempo, Clara dormiu sorrindo, sentindo que talvez, só talvez, o destino estivesse prestes a mudar. O sol nasceu tímido naquela manhã, filtrando-se entre as frestas do telhado quebrado e iluminando o rosto de Clara, que dormia sentada ao lado do irmão. O vento frio da madrugada ainda rondava o pequeno cômodo, e o cheiro de umidade
Misturava-se ao de café ralo que alguém preparava em alguma casa próxima. Rafa, ainda sonolento, despertou e sorriu ao ver a irmã. Clara, sonhei que a gente tinha uma casa grande com um monte de bolo e brinquedo, disse, esfregando os olhos. Ela riu, passando a mão pelos cabelos bagunçados dele. Quem sabe um dia, né, pequeno? Mas por dentro sentia um aperto. Sonhos eram o único luxo que ainda podiam se permitir. Clara levantou-se e contou o dinheiro que o homem misterioso lhe dera na noite anterior. A nota parecia limpa demais, quase destoando da realidade simples em que viviam. Ela a guardou com cuidado dentro de uma lata enferrujada. O mesmo esconderijo onde guardava cada centavo que conseguia vendendo balas. Esse dinheiro não é nosso, pensou. É um presente, mas tem que durar. Antes que Rafa acordasse por completo, ela preparou o café. Água quente com açúcar, o substituto habitual. Hoje a gente vai vender tudo, tá? Disse tentando animá-lo. Quem sabe sobra para comprar arroz. E se o moço do carro aparecer de novo? Perguntou Rafa, curioso. Clara sorriu. Acho que ele só estava passando. Mas ela não conseguia tirar aquele olhar da mente. O homem parecia triste. Um olhar que dizia mais do que qualquer palavra. Um olhar de quem também carregava um vazio. Lá fora, o dia ganhava movimento. O barulho dos ônibus, o pregão dos vendedores e a vida que seguia em ritmo apressado. Clara arrumou o cabelo com os dedos, amarrou uma fita velha, pegou as balas e o carrinho de garrafa do irmão. E assim, os dois partiram para mais um dia. No cruzamento central, o semáforo piscava entre verde e vermelho como um relógio impiedoso. Clara correu até um carro parado e sorriu. Boa tarde, moço. Compra uma bala? Mas o vidro subiu antes que ela terminasse a frase. Rafa, ao lado, tentava imitar o jeito dela, oferecendo balas aos motoristas. Alguns sorriam, outros fingiam não ver. Ainda assim, os dois continuavam, porque parar não era uma opção. No outro lado da cidade, Augusto Brandão estava em sua cobertura, de frente para a janela panorâmica. O café esfriava sobre a mesa e ele mal percebia. O olhar perdido se fixava no horizonte, onde os prédios pareciam engolir o céu. Sobre o aparador, uma fotografia antiga chamava a atenção. Uma garotinha de vestido florido, sorrindo com um balão vermelho nas mãos. Era sua filha, Laura, que falecera há 3 anos. Desde aquele dia, a vida de Augusto se tornara um eco. Trabalhar havia virado um hábito automático. As reuniões, uma distração, o dinheiro, uma prisão dourada. Mas algo naquela menina, Clara, havia despertado uma lembrança antiga, algo puro que ele não sentia desde que perdera a filha. Ele se pegou pensando no sorriso dela, na coragem com que enfrentava o frio, no modo como abraçava o irmão, mesmo sem ter o que oferecer. Era como ver a própria Laura de volta, na pureza de um gesto simples. Sem pensar muito, vestiu o casaco e chamou o motorista. Jonas, vamos dar uma volta. Sim, senhor. Algum destino específico? O bairro São Miguel. O motorista o olhou pelo retrovisor surpreso. Lá, senhor, aquele bairro é perigoso. Eu sei, respondeu Augusto, olhando fixamente pela janela. É lá mesmo. Enquanto isso, Clara e Rafa haviam se abrigado sob um toldo para fugir da garoa leve. Rafa brincava com o carrinho de garrafa, enquanto Clara contava as moedas. Faltam só R$ 5 para pagar o aluguel, disse ela esperançosa. O irmão riu. Então a gente vai ficar aqui para sempre. Ela sorriu, mas sabia que a dona da casa não teria tanta paciência. Já haviam atrasado 2 semanas. Foi quando um carro preto parou a poucos metros. Clara reconheceu imediatamente. O mesmo brilho do farol, o mesmo motorista de terno escuro. O coração acelerou. Da porta traseira, Augusto desceu, agora sem paletó, apenas com uma camisa azul clara e o olhar sereno. Rafa puxou a saia da irmã. É o moço do bolo!
Clara o segurou, tentando entender o que ele queria ali. Augusto se aproximou lentamente, parando diante dela. Bom dia, Clara, disse, com um sorriso leve. Ela piscou, surpresa. O senhor lembra do meu nome? Lembro. Pessoas como você não se esquecem. O tom da voz dele era calmo, quase paternal. Clara abaixou o olhar sem jeito. Desculpa, moço. Eu não devia ter aceitado tanto dinheiro ontem. E por que não? Ele perguntou. Foi um presente. Mas a gente não fez nada para merecer. Augusto respirou fundo, observando a inocência dela. Às vezes, as pessoas precisam receber algo bom sem precisar merecer. Clara não respondeu. Aquilo parecia grande demais para sua compreensão simples. Rafa, curioso, se aproximou. O senhor é mágico? Augusto riu pela primeira vez em muito tempo. Não, pequeno, só alguém que gosta de ver sorrisos. O motorista olhou desconfiado de dentro do carro, mas Augusto parecia em paz. Ele se abaixou, ficando na altura das crianças. Vocês moram aqui perto? Sim, respondeu Clara. Lá na rua de trás. Posso conhecer? Clara hesitou. Ninguém nunca quisera conhecer o lugar onde moravam. Mas algo na voz dele passava segurança. Pode, mas é bem simples. Às vezes, o simples é o que mais falta no mundo, disse ele e estendeu a mão. Os três caminharam pelas ruas de barro, desviando de poças e buracos. Alguns vizinhos observavam com curiosidade. Um homem elegante, de sapatos caros, andando ao lado de duas crianças descalças. Quando chegaram à casa, Augusto olhou em volta, em silêncio. O teto remendado, o chão de terra batida, os brinquedos improvisados. Tudo aquilo o tocou de uma forma que ele não esperava. Clara, envergonhada, tentou justificar. É tudo o que sobrou quando a mamãe foi para o céu. Augusto se ajoelhou, colocando uma das mãos sobre o ombro dela. Você cuida muito bem do seu irmão. Sua mãe teria orgulho. Clara mordeu o lábio para conter as lágrimas. Rafa, empolgado, mostrou o carrinho feito de garrafa. Olha, moço, eu mesmo fiz. Augusto pegou o brinquedo e examinou com um sorriso genuíno. Está perfeito, disse, entregando de volta. Um engenheiro de verdade. Depois de alguns minutos, ele olhou para Clara. Posso ajudar vocês? Não precisa, moço, respondeu rapidamente. A gente dá um jeito. Eu acredito que vocês dão. Mas, às vezes, aceitar ajuda também é uma forma de força. Ela ficou em silêncio. Nunca alguém havia dito algo assim para ela. Augusto abriu a carteira e tirou um cartão. Se um dia precisar de algo, qualquer coisa, vá até este endereço. Clara pegou o cartão com cuidado, sem entender muito bem. Fundação Laura Brandão, dizia o nome em letras douradas. Quem é Laura? Perguntou. Os olhos dele brilharam, mas o sorriso sumiu. Era minha filha. Ela gostava de ajudar as pessoas, como você faz. Clara abaixou o olhar. Sinto muito. Eu também, respondeu ele com voz baixa. Mas talvez ela tenha me mandado aqui hoje. O silêncio que se formou foi doce e doloroso ao mesmo tempo. Dois mundos completamente diferentes, unidos por uma perda em comum. Quando Augusto se despediu, prometeu voltar. Rafa o abraçou de repente e ele retribuiu, surpreso com a espontaneidade. O senhor volta mesmo? Perguntou o menino. Prometo que sim. E dessa vez ele cumpriria. Naquela noite, Clara ficou acordada, olhando o cartão sobre a mesa. O nome Brandão parecia pesado, importante. Ela não sabia o que aquele homem via nela, mas sentia que algo maior estava começando. Enquanto isso, Augusto, de volta ao carro, olhava pela janela, sentindo o coração bater diferente. O som da risada de Rafa e o olhar esperançoso de Clara o acompanhavam como uma melodia esquecida. Pela primeira vez em anos, ele não se sentia sozinho. Na manhã seguinte, o sol brilhou mais forte, e Clara acordou com um sentimento novo, esperança. Ainda não sabia o que o destino planejava, mas sentia que aquele homem misterioso,
aquele milionário de olhar triste, ainda cruzaria o caminho deles. E quando isso acontecesse, nada mais seria igual. O sol daquele sábado parecia mais quente que o normal, iluminando a pequena vila onde Ana e seu irmãozinho Miguel moravam. As casas eram simples, as ruas de barro, mas havia algo diferente no ar. Um rumor corria entre os vizinhos, um sussurro que despertava curiosidade. Diziam que o homem rico da cidade havia sido visto caminhando pela praça principal, sem escolta, sem carro, apenas com um pequeno embrulho nas mãos. Ninguém entendia o motivo, até que ele parou diante da velha Casa Azul, a casa de Ana. Eduardo Monteiro estava nervoso. O milionário, acostumado a dar ordens, a ser temido, agora sentia o coração bater rápido, como o de um adolescente prestes a fazer algo importante. Desde o dia em que conhecera Ana e Miguel, sua vida mudara de forma inexplicável. Ele passara noites pensando naquelas palavras ditas pela menina: "Não temos dinheiro, mas o amor é o que a gente ainda tem." Aquela frase o perseguia. Ele, que sempre medira o valor das coisas em cifras, descobria agora um vazio que dinheiro nenhum preenchia. E foi por isso que estava ali, para devolver, de algum modo, o que havia redescoberto com aquelas duas crianças: humanidade. Quando bateu na porta, o som ecoou pela casa. Ana correu com as mãos ainda sujas de farinha. Tentava fazer um bolo improvisado com o que tinha. Ao abrir, seus olhos se arregalaram. "Senhor Eduardo?" Ela sussurrou sem acreditar. "Oi, Ana, posso entrar?" A menina hesitou por um instante, olhou em volta, envergonhada pela simplicidade do lugar, mas fez um gesto tímido. "Pode sim, senhor. Desculpa a bagunça. É que hoje é o aniversário do Miguel." Eduardo sorriu. A cena era de cortar o coração. A mesa velha, coberta por um pano manchado, um pequeno prato com algumas bolachas quebradas e uma vela torta no centro. Miguel, sentado no canto, tentava montar um brinquedo quebrado que havia ganhado no Natal anterior. "Parabéns, campeão!" disse o homem, aproximando-se com cuidado. Miguel o olhou assustado, mas logo sorriu, reconhecendo-o. "Oi, moço! A Ana disse que o senhor ajudou a gente aquele dia." Eduardo se abaixou para ficar na altura do menino e, com um sorriso sincero, estendeu o pequeno embrulho. "Eu trouxe algo para você." Miguel desembrulhou com cuidado. Dentro havia um carrinho novo, reluzente, com detalhes em metal, um modelo igual ao que Eduardo ganhara de seu pai quando era criança. O menino ficou sem palavras. "É para mim mesmo?" "Claro que é. Feliz aniversário, Miguel." Ana olhava a cena com lágrimas nos olhos. "Senhor Eduardo, o senhor não precisava..." disse, a voz trêmula. "Precisava sim", respondeu ele, "porque tem coisas que o dinheiro compra, mas o valor mesmo vem do coração." O silêncio que se seguiu foi quebrado por Miguel, que correu para abraçar o homem. "Obrigado, moço. Eu nunca tive um presente assim." Eduardo o abraçou com força, sentindo o calor daquele gesto sincero. Era diferente de todos os aplausos e agradecimentos falsos que recebera ao longo da vida. Aquele abraço era puro, verdadeiro, e pela primeira vez em anos, ele sentiu que estava no lugar certo. A tarde foi passando. Eduardo ficou mais tempo do que imaginara. Ajudou Ana a assar o pequeno bolo, riu das histórias de Miguel e até se sentou na calçada para ver os dois soltarem uma pipa improvisada. Os vizinhos, intrigados, observavam de longe. Nunca haviam visto o homem mais rico da cidade sentado no chão, com as mãos sujas de farinha, sorrindo como uma criança. Enquanto o sol se punha, Ana serviu o bolo. Era simples, um pouco solado, mas cheio de amor. Ela fechou os olhos e soprou a vela com o irmão. Eduardo a observava, emocionado. Aquela cena o lembrava de algo que havia perdido há muito tempo, talvez a própria família, talvez ele mesmo. Depois da pequena comemoração, o milionário se levantou para ir embora. Senhor Eduardo?"
Ana o chamou insegura. Eu queria agradecer por tudo. O Miguel nunca vai esquecer esse aniversário. Ele sorriu. Eu também não, Ana. Mas antes que saísse, a menina segurou sua mão. O senhor parece triste às vezes. Mesmo ajudando a gente, parece que carrega alguma coisa. Eduardo respirou fundo. Ninguém havia notado isso antes. Carrego sim, coisas que o tempo não apaga tão fácil, mas, sabe, quando eu estou aqui, parece que fica mais leve. Ana sorriu. Então vem mais vezes. A gente não tem muito, mas o senhor nunca vai ficar sozinho quando vier aqui. Essas palavras perfuraram o coração de Eduardo como um raio de luz. Ele, que passara a vida cercado por bajuladores e falsos amigos, agora encontrava carinho verdadeiro em uma casa onde não havia dinheiro. Naquela noite, quando voltou para sua mansão, o silêncio pareceu mais suportável. Ele foi até o escritório, pegou uma fotografia antiga de sua filha, com quem não falava havia anos, e ficou observando por longos minutos. Talvez ainda dê tempo, pensou, de ser alguém melhor. Nos dias seguintes, Eduardo começou a visitar Ana e Miguel com frequência. Levava frutas, brinquedos simples e, às vezes, só o próprio tempo. A cada encontro, ele se sentia menos o milionário e mais um ser humano comum. Mas algo começou a mudar dentro dele. A vontade de fazer mais. Um dia, discretamente, ele deixou um envelope na porta da Casa Azul. Dentro havia um bilhete escrito à mão. Para que nunca mais falte o básico. Obrigado por me ensinarem o que é riqueza de verdade. Eduardo. E junto uma quantia que poderia transformar a vida deles. Quando Ana encontrou, ficou sem chão. Chorou, gritou, correu até a praça procurando o homem. Mas ele já havia ido embora. O coração dela se encheu de gratidão, mas também de preocupação. Não queria que ele pensasse que o dinheiro mudaria o que ela sentia. Aquele homem era mais que um benfeitor. Era um amigo, alguém que o destino colocara em seu caminho. Naquela noite, sentada à janela, ela observou o céu e pensou: ele acha que nos ajudou, mas foi ele quem precisava ser salvo. E tinha razão. Eduardo, em seu carro luxuoso, dirigia pela cidade com os olhos marejados. Pela primeira vez, não se sentia poderoso, nem solitário. Sentia-se vivo. Enquanto o vento soprava pela janela, ele murmurou para si mesmo: não temos dinheiro. E sorriu. Mas temos tudo o que importa. O amanhecer trouxe um silêncio diferente à mansão Monteiro. Eduardo acordou cedo, antes mesmo dos empregados. O café ainda fumegava sobre a mesa de mármore, mas ele nem o tocou. Passou longos minutos diante da janela, observando a neblina se dissipar sobre os jardins. Aquela casa, que antes lhe parecia símbolo de poder, agora parecia apenas grande demais, vazia demais. As risadas de Ana e Miguel ecoavam na sua mente como uma lembrança doce que contrastava com a solidão de seu lar. Ele se pegou sorrindo, lembrando de Miguel soprando a vela torta, de Ana limpando as mãos de farinha para cumprimentá-lo com respeito. Era como se, finalmente, o mundo tivesse devolvido a ele uma parte perdida, algo que o dinheiro nunca pôde comprar: a paz. Mas, junto com essa nova luz, vinham também as sombras do passado. O retrato de sua filha, Sofia, ainda estava sobre a lareira. O tempo havia levado o brilho daquela relação. O orgulho e a dor haviam se misturado em uma distância irreversível. Eles não se falavam há quase 7 anos, desde a morte de sua esposa, Helena. Naquela época, Eduardo havia se tornado um homem frio, impaciente, cego pela dor, e em sua cegueira afastou todos que tentaram amá-lo. Naquela manhã, com o coração apertado, ele pegou o telefone e respirou fundo. Discou o número de Sofia, que ainda sabia de cor. 1, 2, 3 tentativas, até que a voz dela, fria, respondeu: alô? Sofia, é o pai. Houve um silêncio.
Do outro lado, apenas respiração contida. "Por que está me ligando agora?" Ela perguntou, seca. "Porque..." Ele hesitou. "Porque acho que aprendi algo que devia ter entendido há muito tempo." A conversa foi curta, tensa, como duas almas tentando atravessar uma ponte quebrada. Eduardo pediu desculpas. Falou da solidão, da falta que ela lhe fazia. Contou sobre Ana e Miguel, sem muitos detalhes, dizendo que uma menina pobre havia lhe mostrado o verdadeiro sentido de generosidade. "Eu só queria dizer..." Sua voz tremeu. "Que ainda há espaço aqui para você. Sempre houve." Sofia permaneceu em silêncio. "Eu não sei se consigo perdoar tudo o que aconteceu, pai," ela respondeu com um tom cansado, mas não mais raivoso. "Mas fico feliz que tenha encontrado alguém que o fez enxergar." E, antes que desligasse, Eduardo ouviu uma frase que o desmontou por dentro. "A mamãe ficaria orgulhosa de você." As lágrimas vieram sem que ele conseguisse contê-las. Durante anos, ele acreditou que ser forte era não chorar, não demonstrar fraqueza. Mas agora percebia o contrário. Ser forte era ter coragem de sentir. Nos dias que seguiram, Eduardo começou a mudar, não apenas dentro de si, mas também no modo como via o mundo. Visitava mais as pessoas simples, conversava com os jardineiros, escutava os motoristas, doava sem que ninguém soubesse, e em cada gesto sentia-se um pouco mais humano, mas havia algo que o inquietava. Ana havia desaparecido. Ele ia até a Casa Azul, batia à porta, mas ninguém atendia. Os vizinhos diziam que a mãe das crianças havia ficado doente e que tinham se mudado temporariamente para cuidar dela em uma cidade próxima. Eduardo ficou aflito. Nos dias seguintes, não pensava em outra coisa. Uma tarde, decidido, entrou no carro e foi atrás delas. Após horas de estrada e perguntas, encontrou a casa modesta onde estavam. Ana abriu a porta surpresa, e ao vê-lo, seus olhos se encheram de lágrimas. "Senhor Eduardo, como o senhor soube?" "Eu procurei", respondeu ele com um sorriso calmo. "Não podia ficar sem notícias de vocês." Ana o convidou a entrar. A mãe dela estava deitada, fraca, mas sorriu com gratidão ao vê-lo. "O senhor é o homem que ajudou meus filhos?" E perguntou com voz fraca. "Sou apenas alguém que teve sorte de conhecê-los", disse ele, segurando a mão da mulher. Eduardo então ofereceu ajuda médica, prometendo levar a mulher para tratamento. No início, Ana relutou, orgulhosa. "A gente não quer depender do Senhor." Mas ele respondeu com firmeza e doçura. "Não é caridade, é carinho." Aquelas palavras desarmaram qualquer resistência. Nos dias seguintes, Eduardo acompanhou o tratamento, pagou as despesas e passou a visitar a família quase diariamente. Aos poucos, tornou-se parte da rotina. Um amigo, quase um avô. Miguel o esperava na porta, sempre com um sorriso e histórias novas. Ana o tratava com respeito, mas com a leveza de quem já o via como um homem comum. Ele não era mais o senhor Eduardo Monteiro, o milionário. Era apenas o moço bom que trouxe esperança. Certo dia, ao entardecer, enquanto o céu tingia-se de laranja, Eduardo sentou-se na varanda com Ana. "Tu sabe, Ana," ele começou, olhando o horizonte. "Eu passei metade da vida achando que o dinheiro podia consertar tudo, mas o que eu mais precisei não estava à venda." "O que o senhor mais precisou?" perguntou ela, curiosa. "Perdão." Ele respirou fundo. "E amor." Ana ficou em silêncio por um momento. Depois respondeu. "O senhor encontrou os dois." Eduardo virou-se para ela, surpreso. "Como pode ter tanta certeza?" "Porque a gente só encontra essas coisas quando para de procurar nos lugares errados." Aquela menina tinha uma sabedoria que ultrapassava a idade. Ele sorriu, emocionado. "Você fala como se fosse uma mulher adulta." "É que eu aprendi cedo que a vida ensina, mesmo quando a gente não quer."
Eles ficaram em silêncio, observando o pôr do sol. Naquele instante, Eduardo teve uma certeza. A vida estava lhe dando uma segunda chance. As semanas seguintes foram de luz e de aprendizado. A mãe de Ana começou a se recuperar. Miguel ganhou confiança, voltou à escola e passou a sonhar em ser médico, para ajudar as pessoas como o senhor ajudou a mamãe, dizia ele. Eduardo, por sua vez, passou a repensar tudo: sua fortuna, sua empresa, o legado que deixaria. Chamou seus advogados e começou a reestruturar seus bens. Quero criar um fundo para ajudar famílias como a da Ana, disse ele. Gente que só precisa de uma oportunidade para recomeçar. Os advogados se entreolharam, surpresos. O senhor tem certeza? É uma mudança grande. Eduardo assentiu sereno. Nunca estive tão certo de algo na minha vida. A notícia se espalhou rapidamente. A mídia, sempre atenta, quis saber quem havia inspirado o milionário a mudar sua fortuna em esperança. Ele apenas respondeu: uma menina que me ensinou o valor das coisas que o dinheiro não compra. Naquela noite, sentado no mesmo jardim onde costumava se sentir preso, Eduardo olhou para o céu estrelado e murmurou: obrigado, Helena. Eu finalmente entendi. Ele pensou na esposa falecida, na filha distante e, acima de tudo, nas duas crianças que haviam entrado em sua vida como um presente divino. O vento soprou suave e, por um instante, ele sentiu como se o mundo inteiro sorrisse de volta. No dia seguinte, recebeu uma mensagem no celular. Era de Sofia. Pai, quero conhecer essa menina de quem o senhor fala tanto. Eduardo fechou os olhos, emocionado. O passado, o presente e o futuro pareciam finalmente se encontrar. E pela primeira vez em muitos anos, ele dormiu em paz. Não como o homem mais rico da cidade, mas como alguém verdadeiramente abençoado. O sol nasceu tímido naquela manhã, tingindo de dourado o jardim da mansão Monteiro. O canto dos pássaros misturava-se ao farfalhar das árvores, e Eduardo observava a cena da janela de seu escritório com um sorriso sereno. Fazia semanas desde que a filha, Sofia, enviara aquela mensagem inesperada. Pai, quero conhecer essa menina de quem o senhor fala tanto. Essas palavras ecoavam em sua mente como um novo começo. Enquanto ajeitava o terno azul, o mesmo que usara quando conheceu Ana e Miguel, Eduardo sentiu algo que há muito tempo não sentia: ansiedade boa. Não era sobre negócios nem sobre fama, era sobre pessoas. Ele receberia naquele mesmo dia em sua casa 3 visitantes que mudariam para sempre o que ele entendia por família. Por volta das 10 da manhã, o portão se abriu devagar. O carro simples de Ana parou diante da mansão. Miguel desceu primeiro, com um olhar curioso e encantado. Uau, mana! Essa casa é maior do que a escola inteira! Exclamou. Ana sorriu, ajeitando o vestido vermelho simples que a mãe costurara com carinho. Lembra o que eu te disse? Casa grande não quer dizer coração feliz. Eduardo apareceu na entrada, sorridente. E eu posso confirmar isso, Miguel. Ele estendeu os braços e o menino correu para abraçá-lo. O toque daquele abraço trouxe de volta todas as lembranças da pequena casa azul, do bolo torto e da vela torta, das risadas simples e verdadeiras. Ana o cumprimentou com respeito e ternura. Senhor Eduardo, obrigada por nos receber. Não precisa agradecer, Ana. Ele a olhou com carinho. Esta casa ficou mais viva desde o momento em que soube que vocês viriam. Pouco tempo depois, outro carro chegou. Era Sofia. Ela saiu hesitante, segurando uma pequena bolsa nas mãos. Os olhos se encontraram, pai e filha. O silêncio que se formou carregava anos de mágoas, distância e saudade. Ana e Miguel se entreolharam, percebendo a importância daquele instante. Eduardo deu um passo à frente. Sofia, disse ele, a voz embargada, eu não esperava que viesse tão cedo. Eu também não esperava querer vir,
respondeu ela num meio sorriso. Mas algo me disse que eu precisava conhecer essas pessoas. Quando se voltaram para Ana e Miguel, o clima se suavizou. Sofia se agachou diante do garoto. Você é o Miguel, certo? Sim, o senhor Eduardo é meu amigo, respondeu ele com orgulho. E agora talvez você também seja. Ela riu, surpresa com a doçura da resposta. Então voltou-se para Ana. E você é a menina que mudou a vida do meu pai. Ana corou, sem jeito. Eu só fiz o que achei certo, Sofia sorriu, com um olhar que misturava emoção e gratidão. Às vezes, o que é certo para o coração muda o mundo de alguém. Aquela manhã se desenrolou em risos, conversas e lembranças. Eduardo mostrou o jardim, apresentou os antigos retratos de família e contou histórias do passado, histórias que antes doíam, mas agora soavam como aprendizado. Sofia ouvia pela primeira vez sem raiva. Ana e Miguel ouviam com encanto, como se estivessem dentro de um conto de fadas real. No almoço, serviram algo simples, a pedido do próprio Eduardo. Quero comida de verdade, não banquete, disse ele rindo. Ana ajudou a servir, Miguel brincou com os cachorros e Sofia o observava com um brilho nos olhos. Era outro homem, não o pai frio e autoritário que ela lembrava, mas alguém mais leve, quase jovial. Depois da refeição, sentaram-se na varanda. O vento soprava suave e o clima estava carregado de algo novo. Reconciliação. Eduardo olhou para todos e disse emocionado: Vocês sabem, eu já vivi muito. Ganhei prêmios, contratos, aplausos. Mas o que me deu mais sentido foi esse momento aqui, estar com vocês. Sofia segurou a mão do pai. Eu sempre quis ouvir isso, pai, que o senhor não precisava provar nada para ninguém. E eu demorei demais para entender isso, filha. Ana observava, com o coração apertado e feliz ao mesmo tempo. Era como ver uma ferida sendo curada. Lenta, mas completamente. Mais tarde, Miguel, curioso, puxou Eduardo para o jardim. Senhor Eduardo, posso te mostrar uma coisa? Claro, Miguel. O menino o levou até um pequeno canto onde plantaram uma muda de flor. Plantei essa flor para lembrar da mamãe e para lembrar do senhor também. Por que de mim, Miguel? Porque o senhor apareceu na nossa vida quando a gente achou que nada mais ia dar certo. Eu acho que florescem coisas boas depois da chuva, né? Eduardo se ajoelhou, os olhos marejados. Sim, Miguel. Florescem sim. Sofia, que observava de longe, se aproximou e tocou o ombro do pai. Agora entendo, disse com um sorriso terno. Entendo por que o senhor se apegou a eles. Eles me ensinaram a ser humano outra vez, respondeu Eduardo. Algo que eu nem sabia mais como era. Sofia olhou para Ana. Acho que vocês salvaram 2 corações, não só um. O tempo passou sem pressa naquela tarde. Conversaram sobre sonhos. Ana contou que queria estudar para ser professora, ajudar outras crianças como o irmão. Eduardo se comprometeu a ajudá-la a conseguir uma bolsa de estudos. Sofia se ofereceu para ser mentora dela. Era como se uma nova família estivesse se formando, não por laços de sangue, mas por laços de alma. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados, Eduardo teve uma ideia. Hoje é dia de celebrar. Ele se levantou animado. E não há celebração sem bolo. Ana e Miguel riram. Mas hoje não é aniversário de ninguém, disse a menina. É o meu, respondeu ele, piscando. O aniversário do meu recomeço. A risada foi geral. Pouco tempo depois, estavam todos reunidos na cozinha, assando um bolo simples igual ao de antes. Farinha, ovos e esperança. O cheiro se espalhou pela mansão, e pela primeira vez em muitos anos, aquele lugar se encheu de vida, de vozes, de amor. Quando o bolo ficou pronto, colocaram uma vela no meio. Miguel insistiu. Tio Eduardo tem que fazer um pedido. Um pedido? Fecha os olhos e pensa no que o senhor mais quer.
Eduardo obedeceu, fechou os olhos e em silêncio pensou: quero que o amor continue aqui, mesmo quando eu não estiver. Soprou a vela. E naquele sopro, parecia que o vento levava embora todos os anos de solidão, de dor, de arrependimento. Mais tarde, sentado à beira do jardim, Eduardo observou Ana brincando com Miguel e Sofia, conversando com a mãe das crianças. Aquele era o retrato perfeito da vida que ele sempre sonhara, simples, genuína, cheia de calor humano. Ele percebeu algo profundo. A verdadeira riqueza não está em quanto se tem, mas em quem se tem ao lado. De repente, Ana se aproximou. Senhor Eduardo, posso te perguntar uma coisa? Claro, Ana. O senhor ainda acha que o dinheiro é o que mais importa? Eduardo sorriu, olhando o pôr do sol. Não, Ana. O dinheiro é como o vento. Vem e vai. Mas o amor, esse fica. Ana o abraçou e Miguel veio logo em seguida. Sofia, emocionada, se juntou a eles. Era um abraço coletivo, forte, sincero, cheio de tudo que o tempo havia levado, mas a vida devolvera. Naquele instante, Eduardo Monteiro, o homem que um dia se definira pela fortuna, percebeu que finalmente era o homem mais rico do mundo. Não por causa de cofres cheios, mas por ter encontrado um lar no coração daqueles que nada tinham. Na última cena dessa história, o portão da mansão está aberto. A flor que Miguel plantou floresceu, linda e viva. Ana, agora estudante, visita Eduardo e Sofia com frequência. E toda vez que alguém pergunta a ele o motivo daquela mudança, ele responde com a serenidade de quem entendeu tudo. Um dia, uma menina pobre me disse que não tinha dinheiro, e eu descobri que era eu quem vivia na verdadeira pobreza.